vou pagar essa zorra não, vai ficar a marca d'água mesmo aí. Vixe. Diga aí, meu povo, falando com você neste momento aqui é o OBSNK e este é o canal Cada Mente um Multiverso. Esse canal tem como proposta eu dar opiniões, dicas, fazer gameplays, react, tudo que der na telha, né? Como o nome já diz, cada mente é um multiverso. Obviamente vai circundar por temas de maior afinidade, de maior interesse por minha parte, que são jogos, tecnologia, ciência, até mesmo inglês, música, rap, trap. São as coisas que faz parte do meu universo. O que eu escolhi como tema de hoje é basicamente algumas dicas, né, de inglês. Aí você fala, mas quem é você a respeito de inglês? Aí eu digo, sou só um estudante, eu curso engenharia, tá ligado? E eu vi a necessidade de começar a aprender inglês porque tem sei lá, imaginei, inglês é interessante, vai me ajudar a entender música, vai me ajudar a entender jogos, por exemplo, vai me ajudar a entender termos, como me comunicar, sei lá, até destacar no mercado de trabalho ou qualquer oportunidade de estágio, de intercâmbio. É muito importante. Então eu fui aprender inglês, né, focar nessa área e fui tendo usando algumas técnicas de aprendizagem com músicas, com pesquisa, YouTube, etc. E fui criando uma boa base de conhecimento. Hoje eu posso dizer que eu falo inglês. Obviamente eu não sou o melhor em pronúncia do mundo, eu sou fluente, eu falo, me comunico. Entretanto, como tem pessoas que ainda estão em fase inicial, ou intermediário, ou avançado, eu tento passar algum conhecimento que eu tenho, ou algum encaminhamento para essas pessoas. Então, hoje, como dicas e algo assim, curiosidades, eu vou trazer para vocês hoje duas coisas que eu gosto muito, que é o inglês, que eu fui aprendendo a gostar, e o videogame, que é paixão de vida, né? Então, basicamente, peguei alguns jogos aqui que eu escolhi na minha ID da PSN, depois vou passar aí para vocês quiserem adicionar, que são jogos que eu costumo jogar, eu já vi, e eu queria mostrar o jeito certo, ou certo entre aspas, né? Ou também mostrar um pouco do significado, do que tem por trás daquele nome, que vai fazer mais sentido para sua gameplay, para entendimento mesmo, só curiosidade. E obviamente vários aqui eu não falo desse jeito no meu dia a dia, né? Porque também galera que tenta falar tudo perfeitamente, sou até arrogante, estranho, mas eu falo mais, tipo, a pronúncia correta para uma situação que você estiver falando com alguém de nativo inglês ou que fala inglês, conseguir te entender mais facilmente, né? Porque muitas vezes pode estar falando inglês tranquilo, a pessoa entendendo, mas você quer falar, eu gosto de tal jogo, é Minecraft, a pessoa, o que é isso? Né? Aí você tem, sei lá, você pode aprender como pronunciar corretamente nos padrões da língua, que eu basicamente vou me basear no inglês americano, certo? Temos aqui games, pronúncia e traduções. Começando por um jogo vício meu, que é Overwatch. Overwatch, quando você olha assim, esse nome não tem uma tradução específica, porque não é um nome mais inventado do que padrão do inglês. Mas é uma junção de palavras, né? O over, que é tipo, ele pode assumir tanto o significado de ele está acima, aquele negócio do que a gente aprende das preposições, né? The book's on the table, over the table, below, behind the table. E só que ele também tem a ideia de ser algo a mais, muito, um excesso, demasiado, como eu coloquei aqui. Então, ele tem essa ideia. Isso aqui só vai servir um pouquinho para reforçar, mas não é a ideia principal. A ideia principal aqui é o watch mesmo, que você vai ver muitas coisas tipo assistir, observar, olhar, mas o vigiar, que é o que é a ideia principal aqui. Porque no jogo, na lore do jogo, tem uma equipe chamada Overwatch, que é uma equipe que foi criada para proteger a humanidade, para vigiar, é como se fossem os Vingadores desse universo, ou Liga da Justiça. Então, essa equipe
ela vigia o mundo. Então, essa ideia de Overwatch é essa equipe que está ali olhando para todos os lugares do planeta. Basicamente, uma ideia bem simples, mas é bom ressaltar, porque muita gente não sabe, e eu mesmo não sabia, fui me tocar depois. E seguindo aqui, nós temos Call of Duty, né, que é um jogo famosíssimo de tiro, que é um FPS, ou First Person Shooter, que é basicamente um jogo de tiro em primeira pessoa. Porque First Person, tanto na gramática, em português quanto em inglês, significa primeira pessoa, né? Porque first, primeiro, first, lembre-se bem, first person. Shooter. Shooter é atirador, mas essa junção de palavras nos traz a ideia desse estilo de jogo, que você vai ter a câmera na perspectiva do jogador com armas, etc. E esse nome Call of Duty, observe, call, de ligação, chamada, convocação, tem esses significados. Of, que é uma preposição que pode assumir vários significados, mas o mais comum é de, da, do, às vezes junto com preposição, com artigo the, né, the, the, mas a chamada do duty, que a gente pode traduzir como função, obrigação, dever. Esse dever, tipo, que dá essa ideia do quê? De militarismo, de tipo, uma guerra. Uma guerra, você é convocado, entendeu? Então, tipo, te convocaram para a guerra, você tem que lutar pelo seu país, tem que lutar. Então, você tem essa palavra duty que se relaciona com isso. Então, é a chamada do dever. Então, toda vez que você vê Call of Duty, lembre-se disso. Seguindo em frente, temos a famosa franquia de jogos de corrida. Gosto de alguns, não é muito minha praia, mas vale lembrar e entender o significado. O Need for Speed. Aí você fala, tá, beleza, need, precisar, entendo isso aí. Então tem precisar, necessidade, carência, tem esse sentido, né, de precisão, né, need. Ele quer algo, ele necessita de algo. Mas você fala, pô, e esse for aí do lado? Aí que tá. For, essa preposição, ela meio que transforma a palavra que vem antes dela. Não em todos os casos, obviamente só nesse caso aqui, ou em outro caso isolado, mas nesse caso, need, que o verbo to need, que é tipo um verbo, ele pode também ser um substantivo, entendeu? Então, tipo, a necessidade. Então, quando você quer falar nesse sentido, você coloca essa preposição for em seguida. Então, speed, que significa velocidade, né? Então, é a necessidade da velocidade. Então, é aquela necessidade de velocidade, aquela pessoa que gosta de adrenalina, de correr, entendeu? Então, é esse need for speed. Daí que vem o nome. Aí, porque muita gente pensa assim, need speed, preciso de velocidade. Mas não é só preciso de velocidade, não é um verbo. É a necessidade, é aquela coisa, o substantivo. Então tem aí. Vale ressaltar também que esse S é uma coisa interessante no inglês, porque a gente fala palavras como skate com E antes, mas skate. Mas tipo, esse S, ele é para ser só um S, que vem antes, porque no inglês as palavras são muito mais curtas, elas geralmente são monossilábicas, ou tem 2 sílabas, 3 sílabas, e esses sons, eles são feitos para ser comprimidos ao máximo em uma sílaba só, ou em 2, etc. Então, essas palavras como need, é uma sílaba só, esse D mudo, que é outra coisa que a gente pode ver depois, for speed, todas as 3 palavras com uma sílaba só. Seguindo. Agora a gente seguindo aqui tem um Mortal Kombat, né, falando do jeito que a galera fala, com o que eu falo, mas ele também tem aquela pronúncia específica que é o Mortal Kombat. O próprio nome da pronúncia que a gente fala e tanto a escrita já nos remete ao que significa cada coisa, né? Combat, combate, mortal, combate mortal,
essa ideia. Mas também tem a pronúncia que você vai ouvir muito, que é o Mortal Kombat ou Mortal Kombat. Aí como assim moral? Porque esse T em inglês americano, que também é chamado de flapping T, que é algo meio confuso para a gente que não fala inglês, né? Foi confuso para mim, que basicamente ele transforma esse T em um som de R, ou D em som de R. Então, o Mortal Kombat é o famoso MK, Mortal Kombat, né? E esse K do combate, então é uma coisa interessante, que os criadores, eles tentaram diferenciar esse nome e colocaram um K na frente. O Combat normal é com C, né? Mas eles gostam de trocar esses letras C por K em várias coisas, vários elementos que tem no jogo, por exemplo. O próprio nome Scorpion, que é escorpião, ele tem um K, que não era para estar ali pela lógica do inglês correto, mas é só uma brincadeira deles, uma licença artística, né? Então a gente também tem palavras como fatality, que a gente fala fatality, mas é fatality, né? Que o nome é bem sugestivo, né? Esse final TY, a gente pode traduzir muitas vezes como dade, tá ligado? Fatalidade, você vai ver muitas palavras assim. Honesty, como honestidade, entendeu? Então, porque esse TY tem esse significado. Mas esse fatalidade, fatality, não é algo que usual do americano, que é a finalização, né? Essa finalização, ela foi criada, esse nome, para o jogo. Antes disso, não se usava dessa forma. A fatalidade era basicamente do mesmo jeito que a gente fala, aconteceu um acidente, houve uma fatalidade, dessa forma. Mas a gente passou a dar esse significado, eles passaram a dar esse significado a partir do lançamento do jogo, então a gente ouve fatality, e a gente entende dessa forma, que é a finalização brutal, extremamente violenta que tem nos jogos. E temos o termo como finish him, ou finish her, que finish significa finalizar, acabar, terminar, e him é tipo o he, she, que são os pronomes, só que no objeto. Então, o he vai transformar em him, o she vai transformar em her, e o they, por exemplo, vai se transformar em them, o it vai continuar it. Mas, basicamente, acabe com ele. Aí você fala, finish him. O Shao Kahn falaria. O finish her, acabe com ela. Então, algo interessante se lembrar. O flawless victory, quando você faz aquela vitória perfeita, né? O famoso perfect também, que a gente fala, que a tradução literal é perfeito, que é quando você não comete nenhum erro, não toma nenhum ataque. Então, a palavra flaw significa defeito. Less, esse sufixo, né? Ele, tipo, sozinho, ele vai geralmente significar menos, ou já junto dessa palavra, no final de uma palavra, dá aquela ideia de sem. Então, digamos, a pessoa não tá sem camisa, você fala que ela tá shirtless, que ela tá sem camisa. Ou ela não teve cuidado, que a palavra de cuidado é careful, quer dizer, cuidadoso, ou care, cuidado. Então, quando ela não tem cuidado, é careless. Então, tem isso. O flawless, da mesma forma, sem defeito algum. Foi uma vitória, victory, sem defeito, flawless victory, né? Que em inglês também tem essa parte interessante que o adjetivo ele vem antes da palavra. É complicado para a gente pegar de início, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Seguindo aqui, peguei aqui o God of War, que é o jogo dos meus jogos favoritos de todos os tempos, então pilhadaço por Ragnarok. E tem esses nomes aqui que são nomes usuais, né, que a gente ouve muito falar ao longo da campanha do jogo. Vamos começar, obviamente, por God of War, que muita gente já deve saber, porque é mencionado em todos os jogos, e que é Deus da Guerra, literalmente, nessa ordem. God, Deus, of, preposição de, do, da, War, guerra, Deus da Guerra, beleza. Pronuncia dessa forma, né? Porque entra naquele negócio do flapping D ou flapping T. Do T no caso do T e o D no caso do D. Então, God of, em vez de falar, você pode falar tanto God of War
quanto God of War, como se fosse um R. Coisas do inglês. E Kratos, né, que a gente fala o Kratos, né, tem essa discussão porque, ele não é americano, então tem que falar Kratos, porque ele é grego. Mas a gente sabe que ele fala Kratos, porque o jogo em inglês, então eles falam Kratos. Então é bom pra gente entender qual é a lógica, né? Se A se transforma no som de A. Isso é uma coisa que vem do alfabeto em inglês, que o ele pode ter vários sons também, né? Que diz respeito das sons de vogais, que são os sons fortes e fracos, que também eu posso explicar isso depois, mais pra frente. Mas o que você precisa pegar é que fala Kratos, entendeu? E o Zeus, que é interessante que eles tentam transformar isso em uma sílaba só. Então, esse EU vai ter só o som de U. Não entendo o porquê exatamente, mas é assim que eles falam. Então, em vez de Zeus, é Zeus. Zeus. Estranho. Pois é. E o Poseidon, né? Que eles pegam esse EI, dão aquele som de I. E esse ON, eles têm esse som mais do schwa, né? Que é o som de que é aquele preguicinha do inglês que que quando a gente fala eles falam então eles vão ter muito esse som de em inglês. Então segue assim, Poseidon, ou Poseidon. As duas pronúncias estão tranquilas de acordo com o inglês americano. Uma coisa agora, o Hades, né? Que esse H em inglês ele tem som de R, mais ou menos. Vai ter poucos casos que, como palavra honest, que é honesto, que ele vai ser mudo, que nem no português, por exemplo. Mas geralmente ele vai ter esse som de R de rato. Tá? Então é Hades ou Hades. Tem essas duas pronúncias. Seguindo em frente, aqui temos um bônus, né, basicamente, que eu vou falar a respeito mais do Thor aqui, que a gente já é comum, que a gente vê na Marvel e várias outras histórias, mas o TH do som da palavra Thor, que é algo que é complicado, uma das coisas dos sons mais complicados em inglês, que a gente não existe no português, né? Assim como alguns sons de L, mas aí é mais fácil de pegar, porque tem um RK retroflexo, que tem em alguns exteriores de alguns estados, como São Paulo, que não é meu caso, né? Que não vou deixar vocês descobrirem, quem já sabe de onde eu sou. Pelo sotaque vocês vão saber, mas eu não falo esse tipo de R, tive que me acostumar a falar em inglês. Mas o TH, o som de TH, ele é interessante, porque você tem que colocar a língua entre os dentes. E ele tem dois sons, o que vibra e o que não vibra. No caso desse Thor, o que não vibra, né? Lembrando bem. Então, Thor. Você coloca a língua entre os dentes e faz o som Thor. Aí você fica, caraca, não peguei. É complicado, mas eu vou fazer um vídeo em específico sobre isso, para pegar mais facilmente essa parte. Seguindo aqui, temos Uncharted, que é se o N tem essa ideia de negação, e som de que é também o schwa, né, famoso. E o CH, que ele tem mais um som de TCH. Aí você fala, eu não vejo TCH. Realmente a gente só tem uma expressão, que é a palavra tchau, quando você está se despedindo de alguém, tchau. Então esse som do TCH é o som que o CH normalmente tem no inglês. Então toda vez que eu ver esse CH vai ter esse som de t, t, t. Então é Uncharted ou Uncharted, por causa do flapping T, né? Essa palavra inteira, Uncharted, ela dá a ideia de algo que é desconhecido ou que está fora do mapa. Se você pegar as traduções na internet, no Google, no tradutor, você vai entender isso basicamente. Algo que está fora do mapa, que é a ideia que o jogo traz, que é um cara que caça tesouros que estão escondidos, que são desconhecidos. Então, essa é a ideia. Uncharted. E o Far Cry, que muita galera fica achando que é
choro longe, né? Porque cry a gente é uma palavra que também é conhecida da gente, mas ele também pode ter assumiu a ideia de grito, de suspiro, de socorro, de exatamente, basicamente essas ideias. Então, é um grito longe, um tipo um chamado que você ouve, aquele grito, socorro, etc, de algum lugar que você não sabe onde é, mas te chama a atenção. Então, o nome é Far Cry, vem daí. E basicamente é isso, né, galera? Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Basicamente eu queria trazer essa sentido aqui mais como um teste, trazer umas dicas aqui que vão te chamar a atenção. Obviamente vocês não vão pegar tudo de primeira, vão querer se aprofundar, mas a ideia é mais isso, fazer que vocês tragam esse questionamento, te encorajar a pesquisar ou entender como curiosidade e guardar para você ou comentar com alguém e trazer mais gente, né, para essa cultura de aprendizagem que não precisa ser aquela coisa arcaica de escrever papel, é chato às vezes, mas aprender inglês com música, videogame, séries, filmes, foi como eu aprendi. É uma parada que traz uma alegria, que não te deixa ser chato. E basicamente começa assim. Você pode até fazer aquele estudo de livro, de escrever, de certa como eu faço também, muitas vezes. Mas primeiro, algo tem que chamar a sua atenção. Por exemplo, games, que é uma coisa que eu gosto e que muita gente provavelmente gosta também. Então é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo você no próximo vídeo e fé em Deus. Acabou, pô. Tchau. Hold me close till I get out.